Bom, como que é viajar de carro 1.0? Falar principalmente do Argo, tá? O Argo 1.0 aqui, eu vou te falar que ele vai bem. Principalmente se você for viajar, uma dica que eu dou é abastece com etanol. Porque o etanol, o carro ele vai ganhar um pouquinho de torque, né? Meio quilinho de torque e ganha uns 5 cavalos. Isso faz uma diferença andando na BR, principalmente nesse caso, em pista simples, precisar ultrapassar, então ele consegue desenvolver um pouquinho melhor. Hoje em dia é muito diferente a gente pegar esses carros 1.0 de hoje em dia, 3 cilindros, e comparar com, por exemplo, o carro de 98, 2000, 1.0. Um carro 1.6, dependendo do carro que você pega, não tinha 80 cavalos, 85. Hoje, um Ford Ka 1.0 tem 85 cavalos. Então, são carrinhos assim que dá para viajar tranquilo. Claro, você tem que saber que você está no carro 1.0, você não vai poder ficar, tem que se planejar melhor nas ultrapassagens, tem que calcular mais. Então, tem que aproveitar quando dá para ultrapassar. Mas, por exemplo, se você mora numa região, que nem eu moro em Joinville, se a gente para os lugares que eu vou, normalmente é tudo duplicado a BR-101. Então, eu vou para Curitiba, vou para Floripa, vou lá para as praias, então é tudo duplicado. Então, para mim, eu já não preciso ter um carro com muito motor, assim, vou ter um 2.0 porque eu não vou conseguir. Não, eu tinha um C4 2.0, vou te falar, onde aquele C4 chega, o Argo também vai chegar. E principalmente na questão que eu não preciso ficar ultrapassando o caminhão, essas coisas assim. Não, faixa dupla, tu vai ali, joga na pista da esquerda, conclui a ultrapassagem, volta para a pista da direita. Tu consegue manter uma viagem bem. E assim, eu não sou um cara que anda muito rápido, de ficar meio viajando assim, com o pé lá embaixo. Meu negócio é fazer média, então eu gosto de economizar assim, fazer média. Então, quando eu vou para as praias, alguma coisa assim, a gente consegue bem na velocidade da via. O Argo, ele assim, ele é econômico até na faixa de 100 por hora. Depois que você chega ali, 110, 120, que o carro já fica ali em 4.000 giros, ele começa a gastar um pouquinho mais. Então, assim, normalmente tem que analisar também. Você sempre vai viajar com 5 pessoas ou você viaja no máximo você, sua esposa, ou seu marido e mais um filho ou algo do tipo? Eu acho que ele vai muito bem assim para andar em até 2 pessoas, ele consegue bem, mas é aquela coisa, você tem que se planejar mais uma ultrapassagem, tem que ter um pouco mais de cuidado e tem que pensar muito assim, eu quero ter um carro 2.0, mas ou um carro com melhor desempenho, 1.6, alguma coisa assim. Tem que ver o quanto tempo você usa esse carro para viajar. Por exemplo, eu andei aqui, o carro tá com 30 mil km. Mas digamos assim, desses 30 mil, na verdade eu peguei com 9.300, né? Então digamos assim, eu andei 20 mil km. Desses 20 mil, talvez se eu andei uns 3 a 5 mil km, 3 a 5 mil km viajando, assim. Então, eu posso falar que mais de 90% do tempo de uso é dentro da cidade. Então, assim, é onde ele mais se beneficia dessa economia. Então, só essa economia que eu tenho, se eu quisesse, eu podia alugar um carro e eu podia viajar com maior desempenho. Mas não, o meu uso é maior dentro da cidade. Então, eu tenho uma economia maior que, para mim, acaba valendo a pena ter um carro 1.0. Porque, assim, dentro da cidade, tu usa para pequenos deslocamentos. Vai no mercado, vai pro trabalho, volta. Tu não vai ficar pisando lá embaixo toda hora no acelerador, porque, meu Deus, eu preciso acelerar. Não. Tu vai andar tranquilo, até porque tem lombada, tem radar. Então, uma coisa que tem que ponderar bastante é o tipo de uso do carro. Pá, como eu maior tempo de uso é da cidade, então acaba valendo a pena. E viajando, tu só vai perder em subidas. Por exemplo, na reta, depois que está embalado, ele vai muito bem. É saber aproveitar o carro. Por exemplo, tem que
andar às vezes com um giro um pouquinho mais alto, você tá numa descida, depois vai vir um aclive, né? Vai vir uma subida. Cara, é embalar pro carrinho um pouquinho melhor. E assim, normalmente tu tem uma dificuldade de ultrapassar caminhão, porque assim, normalmente quando tu tá numa descida, o caminhão embala, e quando tu tá numa subida, tu também não tem força para ultrapassar. Então, então tem que ter isso em conta, né? Mas vai super bem, vai chegar no mesmo lugar que outro carro chega, só tem um pouquinho mais de calma. E assim, um ponto às vezes que negativo, às vezes, de ter um carro 1.0 para viajar na estrada, é questão de segurança. Normalmente esses carros 1.0, eles são mais básicos, são mais carros de entrada, né? Então é diferente de você pegar um carro com motor maior, normalmente ele é um carro de uma categoria superior. Então ele vai ter mais airbags, ele vai ter mais, às vezes, um motor de estabilidade. Então são coisas que você tem que botar na ponta do lápis. Às vezes eu prezo muito por segurança. Então entre viajar com um carro 1.0, por exemplo, pega um carro, sei lá, uma Sorento 3.5 V6, que tem, sei lá, 6 airbags, airbag de cortina, airbag frontal. Então isso tudo pode contar. E o carro. Mas assim, hoje eu me arrependo de ter saído de um carro 2.0 para 1.0. Eu não me arrependo. Porque esse carro ele tem um desempenho bom, eu consigo viajar tranquilo com ele. Ele desenvolve muito bem, principalmente se você colocar etanol com ele. Então, se você tá com etanol, ele depois de embalado ele vai bem, como todo carro 1.0, né? A gente vê vídeos de pessoal às vezes indo pra Argentina, Bariloche, rodando, sei lá, fazendo motorhome de carro 1.0. Então assim, vai muito bem. Eu acho que eu às vezes eu não me arrependo de ter pegado um 2.0 antes, mas eu acho que nesse momento eu não voltaria para ter um carro assim com tanto motor e não poder utilizar. Porque a gente tem os limites de rodovia também, tem que estar respeitando sempre 100 por hora, às vezes 120. E essa velocidade, esse carro ele consegue bem, ele acompanha bem. Então